Olá, pessoal do sétimo, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Tudo certo? Tudo jóia? Estudaram bastante? Pessoal, antes de começar aqui, a nossa videoaula, vou pedir para que vocês se atentam aí ao ambiente de vocês. Tá tudo certo? Tudo limpinho? Tudo organizado? Já lavaram as mãos? Tá tudo certinho? Bom, como toda aula, então, vou pedir para que vocês abram a apostila 2, tá certo? Vamos acompanhando a videoaula junto com a apostila e deixa o caderninho aí do lado, beleza? Então vocês vão anotando aqui os principais conceitos e também as dúvidas que foram, que possivelmente surjam aí ao longo dessa videoaula, beleza? Se tiver dúvidas, anotem aí do lado e amanhã em nossa live vocês conversem comigo, beleza? Então será mais um momento aí de estudos. Vamos embora então, pessoal? Então abram a apostilinha, estamos na apostila 2, páginas 17 até a 21. Show? Simbora então, galera. O assunto de hoje é muito legal, né? Nós vamos estudar então a fonologia, a fonética, a maneira como nós pronunciamos, falamos e os sentidos que as palavras estabelecem, dentro dos períodos aí. Bom, o tema específico dentro desse campo da gramática que estuda os sons das palavras, que é a fonologia e também a fonética, é a ortoépia e a prosódia. E aí, vocês já ouviram falar desses termos? Já estudaram ortoépias e as prosódias, tão comuns no nosso cotidiano? Tenho certeza que sim, já estudaram. Possivelmente vocês não tenham ouvido falar desses termos, ortoépia e prosódia. Mas o assunto ele é muito pertinente, muito importante, beleza? Vamos embora então definir o que são esses dois termos, o que são esses campos de estudos da gramática. Então vamos lá, ambos, ortoépia e prosódia, são áreas da gramática relacionadas à fonologia e à fonética que estudam a correta pronúncia e a acentuação das palavras. Isso, sabe quando existe algumas palavrinhas que a gente não sabe direito se vai acento, se não vai acento, como deveremos falar ou não? É xerox ou xerox? É súbito ou subito? E aí, como que é o processo correto de fala? Então, vocês irão descobrir que esses dois campos de estudos, a ortoépia e a prosódia, irão então definir, irão estudar a maneira correta de se falar e de se acentuar as palavras, beleza? Então vamos definir cada uma delas, tá? Vou começar então com a ortoépia, joia? Então, ortoépia estuda a pronúncia dos fonemas das palavras. Então lembra que nós falamos ainda em aula? O que são os fonemas? Os fonemas são os sons que cada letra, que cada vogal, consoante, emitem e também na formação das sílabas, certo? Por que o CA forma K? Pronto, é a ortoépia que vai estudar esses símbolos, esses significados, esses sons. Dependendo da maneira como nós falamos, os significados mudam, certo? A própria acentuação da palavra, se a gente acentua ela de um jeito ou acentua de outro jeito, muda completamente o significado. Veja, as palavras vovô e vovó, a escrita é a mesma, certo? VO, VO, joia. Agora, dependendo do lugar onde nós acentuamos, mudou a pessoa. Uma hora é o vovô, outra hora é a vovó. Acento circunflexo e acento agudo. Joia? É esse, então, o campo de estudos da ortoépia e da prosódia. Veremos, então, aqui, pessoal, curiosidades. Olha que legal esse estudo aqui. Bom, existem erros muito comuns de ortoépia. Então, por que acontecem esses erros? Por quê? Lembra que nós falamos que a linguagem oral ela é um pouco diferente da linguagem escrita? A ideia da oralização é o estabelecimento de comunicação entre dois emissores, ali dentro do mesmo ambiente, utilizando a mesma língua. Então, dentro da oralidade, dependendo do local onde nós estamos inseridos, nós não temos um compromisso tão acirrado com a norma culta da língua portuguesa. Às vezes nós estamos conversando com um amigo, às vezes nós estamos dentro de casa, falando sobre um filme, uma série que nós assistimos, a conversa está legal, e às vezes nós falamos, proferimos algumas palavras incorretas no nosso cotidiano. Então, na hora de transcrever isso para o texto escrito,
nós levamos esses vícios de linguagem, da linguagem oral para o texto escrito. Então é justamente isso aqui que nós estudaremos hoje. Olha, alguns erros muito comuns que nós cometemos. Eu vou dar licença aqui para vocês anotarem, tá bom? Então veja, um exemplo muito comum é as pessoas falarem advogado. Alguém já ouviu esse termo? Alguém falando isso? Ah, vou no advogado. As pessoas um pouquinho mais antigas falavam isso, né? Irei no advogado, né? Cuidar do meu processo aqui. Ao invés de advogado. Agora, por que aconteceu esse problema, né? Do advogado para o advogado? Olha, o D, tá vendo que o D do advogado, ele é mudo, né? Não tem nenhuma vogal depois deles. Isso. Quando isso aqui acontece, é muito comum as pessoas falarem, pronunciarem o som, a fonética somente dessa letra, certo? Então, se a gente isolasse, né, pronunciássemos cada letrinha isolada, na verdade o som ficaria assim mesmo. A, D, vogado, certo? Mas como nós juntamos aqui, né, ela não tem nenhuma vogal depois, a pronúncia correta é advogado, certo? O mesmo processo acontece com o pneu, né? É muito comum as pessoas falarem ou escreverem pneu. É mais comum do que vocês imaginam, pessoal, é muito comum, né? Por que o pneu? Novamente, olha aqui o Pzinho, a consoante, né? Ela tá muda aqui. Então ela se juntou consoante mais consoante. Então o som, né, do P poderia ser pneu ou pneu, com E aqui, né? Eu já vi borracharias escrito assim, né, lá no muro. Pneu, P-E-neu. Isso. Por conta da fonética, né, da maneira como nós falamos, aí acaba transcrevendo para o texto escrito. Esse aqui é um clássico dos supermercados, né? É um clássico. As pessoas pedirem mortandela. Acho que vocês, quando eram pequenininhos, também deveriam falar assim, né? Mortandela. Então, ao invés de mortadela, certo? Agora, essa aqui, quando eu era criança, eu falava muito, vou ao cabeleireiro, né? Muito comum a gente falar cabeleireiro, porque, né, às vezes enrola a língua para falar, né? Então, veja, na oralidade, falar cabeleireiro, às vezes até passa desapercebido. Nós que estamos ouvindo nem percebemos que alguém falou cabeleireiro, né? Foi direto. Então, veja, a pronúncia correta é cabeleireiro. Isso, veja que aqui nem tem o R, né? Nem tem a vogalzinha do R. Super comum de acontecer. Mesma coisa, eu trouxe para você um presente. Nossa, eu trouxe, todo mundo já deve ter falado uma vez na vida, né? Eu trouxe. Exatamente, ao invés de eu trouxe. Beleza? E por fim, então, isso é um desperdício. Fecha a torneira para não desperdiçar a água, ao invés de desperdício. Certo? Vocês entenderam, galera? Essa, então, é o campo de estudos da ortoépia. É isso, então, que ela vai estudar, vai entender a correta pronúncia e também, consequentemente, a grafia, certo? Como nós deveremos falar, acentuar e escrever as palavras. Show de bola? Ficou tudo certinho aqui em relação à ortoépia? Beleza. Vamos para a prosódia, então? Show. Gente, então a prosódia, ela vai se referir especificamente à acentuação, em relação à sílaba tônica, beleza? Algumas palavras, quando elas são acentuadas, é tranquilo, né, da gente ler. Teve o acento, aí já sabe que é a sílaba tônica mais forte, então nós damos uma entonação maior para essas palavras, beleza? Show de bola. Por exemplo, vovô, vovó, a gente, né, abre a sonoridade das palavras. Vovó, então nós pronunciamos essa palavra um pouquinho mais forte. E aquelas palavras que devem ser pronunciadas um pouquinho mais forte, mas não tem acento. Como é que fica? Então eu dei aqui, dois exemplos, gratuito e fluido. E aí, como é que fica? É gratuito ou fluido, certo? Às vezes ocasiona, né, algumas confusões. Veja, na oralidade, a maneira correta de se pronunciar essa palavrinha aqui, né, gratuito, é
como se o acento tivesse no U. É muito comum as pessoas pronunciarem como se o acento tivesse no I. Elas falam gratuito e não gratuito, como deve ser o correto, tá? Então, eu só dei um exemplo. Então, essa palavra, como não tem acento, a pronúncia correta deveria ser gratuito e não gratuito. Entenderam? Gratuito. Joia? É o mesmo exemplo, então, do fluido. Não é fluido, não existe fluido, é fluido, beleza? Fluido, tudo junto, aglutinado. Beleza, gente? Entendemos? Então, aqui eu vou colocar alguns exemplos também, joia? Aí na apostilinha, como eu falei, por isso que é legal ir acompanhando a aula junto com a apostila. Ela nos dá, então, uma tabelinha lá na página 18 e 19 de alguns exemplos, né? De mais palavras que tem a ocorrência da prosódia. Show? Então, vocês vão anotando, vamos lendo aí ao final desse vídeo aula. Joia? Então, vamos lá. Existem algumas palavras que apresentam dupla prosódia. O que é dupla prosódia? Diferentemente dessas duas que eu comentei aqui, gratuito e fluido, que só tem uma pronúncia, a dupla prosódia, ela aceita duas formas. As duas formas estarão corretas. Tanto faz uma ou tanto faz a outra. Ambas estão corretas. Joia? Por isso que chama dupla prosódia. Duas formas de falar. Joia? Vamos ver aqui um exemplo então. Acrobata e acróbata. As duas palavras estão corretas, estão pronunciadas. Azaleia e azaleia. Ambas estão corretas. Oceânia e Oceania. Joia! Ambas estão corretas novamente. E xerox ou xerox, dupla prosódia. Elas estão escritas, né, e pronunciadas também de maneira correta. Show de bola? Tiraram as dúvidas aqui, né? E agora, é xerox ou xerox? Como que é a maneira correta de escrever? Pronto, tanto faz, xerox ou xerox. Joia? As duas pronúncias estão corretas aí. Joia. Aí existem, pessoal, também aqui, só para encerrar, né, a questão dos plurais metafônicos. Isso aqui é muito importante a gente entender. Então, o que é plural metafônico? Ó, existem algumas palavras que nós pronunciamos de um jeito quando elas estão na sua forma no singular e outra forma de pronúncia quando elas passam para o plural. Então, veja, a gente tem uma pronúncia no singular e outra pronúncia para o plural. É como se fosse acento agudo e acento circunflexo, joia? Na mudança, então, do número da palavra, singular e plural. Vamos ver, então, alguns exemplos aqui. Caroço. Veja, no singular, nós pronunciamos como se fosse um acento circunflexo. Caroço. Agora, quando a gente passa essa palavra para o plural, nós pronunciamos caroços, com acento agudo, certo? Caroço, circunflexo singular, caroços, agudo no plural. Beleza? Mesmo exemplo de corvo. Veja, corvo no singular, acento circunflexo. No plural fica corvos. Existem muitos corvos que rodeiam a minha casa. Beleza? Mesmo exemplo de grosso. Eu tenho um dedo grosso. Eu tenho 3 dedos grossos. Isso, grosso singular, grossos plural. Acento circunflexo no singular, acento agudo no plural. Joia? E morto no singular e mortos no plural. Beleza, pessoal? Entenderam? É super tranquilo, então, né? De a gente entender o estudo da pronúncia, da acentuação e dos significados que as palavras elas assumem, dependendo do seu sentido, dependendo da pronúncia e também dependendo da sua acentuação. Elas mudam, né? Os sentidos, variando singular, plural, com ou sem acento. Show de bola? Entenderam? Ficou tudo certo? Beleza? Então, galera, vamos anotando aí na apostila, anota também as dúvidas no caderno, tiram um print aqui da lousa para vocês anotarem também, tá bom? Com estudos resumidos de forma bem objetiva aqui. Qualquer dúvida, os verei amanhã em nossa live.
Tranquilo? Galera, um grande abraço, bons estudos para vocês. Até mais!